Nada ali tem a ver com... Nada ali tem a ver com... Vocês estão prontos? Vamos adorar a Ele? Muito boa noite, você de casa, só um instantinho. Câmera travada, vamos lá. Isso.
Pronto. A câmera hoje resolveu travar. Prontinho. Agora vamos lá. Sim, agora vamos dar continuação aqui, né? Galera vai chegando devagarinho aí. Então, queridos, vamos conversar um pouco sobre isso aí. Por quê? Amor e perdão que não escravizam. Eu quero falar com você por que eu resolvi falar a respeito disso. A grande maioria de vocês sabem que eu sou psicanalista e eu trabalho de segunda a sábado como psicanalista. E esta semana, queridos, eu atendi várias pessoas e 3 delas me chamaram a atenção. 3 pessoas de fora do estado. 3 pessoas de fora do estado. Uma no norte do Brasil, uma no sul e a outra foi presencialmente aqui mesmo, no meu consultório. Cristãos, sinceros, pessoa de Deus, gente boa de Deus, mas desesperados. E na hora que essas pacientes estavam conversando, mas desesperado de chorar lágrima mesmo, comprida. Na hora que uma delas estava me contando, eu me lembrei de um fato, deve ter mais ou menos uns 4 anos isso. Nós estávamos ainda lá em cima, no outro templo lá, e eu preguei uma mensagem. Quando eu preguei a mensagem, a minha esposa foi chorando no carro, da igreja até em casa. Passou a noite chorando e ficou uns 2, 3 dias chorando com essa mensagem. Por causa de quê? Que ela havia aprendido algo sobre o amor e sobre o perdão que escraviza. Ela falou assim, meu Deus, por que as pessoas não ensinaram isso antes? Como eu sofri na minha vida. E essa semana eu me deparei com 3 pessoas sofrendo, chorando, do mesmo jeito que a esposa chorava. Por quê? Porque aprenderam errado sobre o amor e sobre o perdão. É um amor. A religião escraviza tanto, mas tanto, que até quando fala do amor e do perdão, é uma escravidão desgraçada. Eu lembrei, calma, e fui falando, e eu até falei com uma das pacientes de outro estado, né? Eu falei com ela se eu devia, que eu faço a chamada online, eu devia ter printado a tela, a sua cara antes e a sua cara depois. 50 minutos depois de sessão. Entrou desesperada, chorando, e como ela saiu da sessão sorrindo. Por quê, queridos? Porque do jeito que nos ensinam o amor, do jeito que nos ensinam o perdão, ninguém consegue praticar. Aí eu sei que eu tenho que amar. Eu sei que eu preciso de amar. Mas do jeito que ensinam, eu não consigo. Agora, o que é pior? O jeito que precisamos amar de verdade, ninguém faz. Então eu quero aproveitar esse culto ágape, esse culto do amor hoje, para falar isso para vocês. Queridos, olha aqui. Se você quiser, você pode conferir em casa. Pode dar uma conferida. Os mandamentos não eram 10. Na verdade, eram 613 mandamentos. Os mandamentos são 613. Ninguém deu conta de cumprir. Foram resumidos em 10. Ninguém cumpriu os 10. Resumiram em 2. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não conseguiram. 2 mandamentos. Então Jesus agora traz um único mandamento. Os 613 mandamentos virou um único mandamento. Você pode dar uma conferida. Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Jesus diz assim: um novo mandamento eu vos dou. Um novo mandamento eu vos dou. Que
amem uns aos outros assim como eu vos amei. É como se ele estivesse dizendo, esquece os 613, esquece os 10, esquece os 2, eu vou dar um novo mandamento. Amem uns aos outros assim como eu vos amei. E aí o pior é que ele completa, todos conhecerão que vocês são meus discípulos quando tiverdes amor uns aos outros. Quando é que as pessoas vão conhecer que eu sou discípulo de Cristo? Quando eu frequentar a Assembleia de Deus, quando eu frequentar a Batista, quando eu frequentar a Quadrangular, quando eu parar de beber, parar de fumar, parar de adulterar, parar de prostituir, quando eu parar, aí eles vão conhecer. Não, querido, vai para aquela religião do ayahuasca lá. Lá também, se você usa droga, você vai parar de usar. Se você bebe, você vai parar de beber. Se fuma, vai parar de fumar. Se adultera, você vai parar de adulterar. Vai lá, aquela religião que toma aquele chá do ayahuasca. Vai para o espiritismo também, para você ver se vocês não te orientam. Para de beber, para de fumar, para de adulterar, para de fumar, para disso, para daquilo. Vai também. Então não é quando separar essas coisas que vão conhecer. Todos vão conhecer que vocês são meus discípulos quando vocês jejuarem, acordarem 3 horas da manhã, quando vocês frequentarem pelo menos uma vez por semana o templo. É isso? Não. As pessoas vão conhecer que somos discípulos do Senhor quando tivermos amor uns pelos outros. João 13, 34 e 35. João 15, 12, ele diz, o meu mandamento é este, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Cantamos agora, Jesus é o caminho. Aquele que tem o meu mandamento e o guarda, esse é o que me ama. Qual mandamento? O meu mandamento é esse, que ame um ao outro. Jesus ensinou. E os 4 principais apóstolos aprenderam. Pedro, Tiago, João e Paulo. Dá uma conferida. O que Paulo fala em Gálatas 5,14? Toda a lei se cumpre em um só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer cumprir toda a lei? Toda a lei. O que eu tenho que fazer para cumprir toda a lei? Os 613. Ama o seu próximo como a ti mesmo. Paulo aprendeu. E o Pedro? Pedro também aprendeu. Preste atenção. 1 Pedro 4,8. 1 Pedro 4,8. Acima de tudo, acima de todas as coisas, que vocês tenham um intenso amor uns pelos outros. Acima de tudo. Acima de qualquer coisa na sua vida. Acima de tudo. Nós precisamos de quê? Ter um amor, mas um amor intenso uns pelos outros. Jesus ensinou, Paulo aprendeu, Pedro aprendeu. E Tiago, que era, vamos dizer assim, o pastor presidente, aprendeu também. Tiago 2,8 está escrito, a lei régia é essa, que amem uns aos outros. O que é a lei régia? A lei rainha, a lei que rege, que regulamenta todas as outras leis. É o que? Tiago 2,8. O que regulamenta todas as leis? O amor ao próximo. E João também aprendeu. 1 João capítulo 4, esse agora aperta. Vai dar uma apertada aí. Vai dar uma apertada. 1 João 4, versos 7 e 8. 1 João 4, 7 e 8 diz o seguinte. Aquele que ama ao próximo é o que nasceu de Deus e o que conhece a Deus. Se você não ama o próximo, você não conhece a Deus e não nasceu de Deus. Entendeu, Paulo César? Eu nasci de novo. Por quê? Que eu bebia e não bebo mais. Eu fumava, eu não fumo mais. Eu usava droga, eu não uso droga mais. Eu adulterava, eu não adulterava mais. Então agora eu nasci de novo. Não. Quem ama o próximo é o que conhece a Deus e é o que nasceu de Deus. Se não ama o próximo, você pode parar com tudo. Você não conhece a Deus e não nasceu de Deus. Pronto, acabou. Confira os textos que eu estou te falando. 1 João 4, versos 7 e 8. Eu nasci de novo, nasci de novo. Vamos pôr, na hora que ele estiver cantando isso aí, põe uma baiana.
com aquele saião rodado das contas, vermelha, preta no pescoço, aquele turbante branco do lado dela. Eu nasci de novo. Aí eu sou um pentecostal, eu falo assim, vira para o seu irmão que está do teu lado, dá um abraço dele e fala assim, eu te amo, meu querido. Você vai abraçar a baiana? Hein, ô, nasci de novo. E se na hora do culto, nasci de novo, se na hora do culto, né? Louvado seja. Você de casa, eu vou pedir licença. Queridos, coloque a folha no jeito para mim, Alessandra, por favor. Coloque a folha no jeito. Nós estamos precisando o cartório pediu, que a gente tinha pedido a assinatura, mas ele pediu mais dados de vocês, a questão lá da mudança do nome. Vai colocar a prancheta, todos que estão presentes, preenche os dados que estão pedindo aí na folha. Não precisa conversar, preenche e passa a prancheta para o lado. O máximo de assinaturas aí, ok? Então ela vai colocar a caneta. Então olha aqui, voltando aqui, vamos lá. César, tá lá, nasci de novo, nasci. Do seu lado, um casal de homossexual. 2 gays. Aí eu falo assim, vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, eu te amo em nome de Jesus, e dá um abraço no seu irmão. Hein? Você nasceu de novo? Estou te mostrando, querido. O maior mandamento. Para com esse negócio de querer cumprir a Bíblia. Se você ama o próximo, você já está cumprindo. Agora vamos ver que amor é esse. É verdade que eu tenho que amar ao próximo? Temos. Que amor é esse que escraviza e que faz muita gente chorar e derramar lágrimas compridas? Olhe para mim que você vai entender. Olhe para mim. Querido, o dia que você entender, não vou contar o segredo agora não, vou ler os textos, vou começar, depois eu falo. Vamos lá, deixa eu abrir para você de casa aqui então. Olha aí, vamos os textos. Vamos ver isso aqui, irmão? Mateus 5,43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Está lá. Deuteronômio fala isso. Quando eu falo com você que a Bíblia toda não é a palavra de Deus, viu, Juliana? Eu vou ler um texto agora que, Deus está falando com você. Ame o seu amigo e odeie o seu inimigo. Isso é palavra de Deus? O próprio Jesus está falando, você ouviu, foi dito isso, foi ensinado isso, está escrito isso na lei. Eu, porém, vos digo, agora começou a apertar. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Hein, que parou de fumar, parou de beber, parou de usar droga. O que você acha? Você ama o seu inimigo? Você ama aquele que te persegue? Você ora pelos seus inimigos? Você ora pelos que te perseguem? Misericórdia, esse pastor com crucifixo no pescoço. E aí? Mateus 5,44. Tira primeiro a trave do seu olho, para depois você ver o cisco no olho do outro. Vamos continuar o texto. Olha como é que vai apertando. Ixi! Vamos lá, deixa eu continuar. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não acabou, não. Ponto e vírgula, ou seja, continua. Para quê? Que eu tenho que amar os meus inimigos e orar para os que me perseguem. Olha aqui. Para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. O senhor está dizendo que nem filho de Deus eu não sou? Não é não. Você não nasceu de Deus e não conhece a Deus, se você não ama o próximo. Nem filho de Deus você pode dizer que você é. Olha lá. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vira a chuva sobre os justos e injustos. Mas o crente não entende isso, só tem privilégio o crente. Deus é bonzinho só para o crente. Gente, que vergonha que me deu quando chegou a Covid. Aí começou um monte de gente pegar o Covid, ficar ruim, outros morrendo. E os crentes assim, tá vendo? Não tem compromisso com Deus.
Isso é doença de ímpio. Isso é doença de... Eu falei, meu Deus do céu. Não basta a doença do cara e o desespero do medo de morrer. O crente fala, tá vendo? Não aceitou Jesus, não tem compromisso com Deus, aí ó, vai morrer todo mundo. Até começar os crentes morrerem também. E pastores. Filho do Pai Celeste, irmão, não é quem está dentro das quatro paredes, não é aquele que ama o próximo. Está escrito aí que ama não só o próximo. Eu vou ser conhecido como filho de Deus se eu amar o meu inimigo e orar pelos que me perseguem. Aí eu sou conhecido como filho de Deus. Vamos continuar o texto. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Xiii. Eles não fazem a mesma coisa? Amar só quem te ama é fácil. Continuando. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem gentil a mesma coisa? Já viu que você faz parte de uma denominação? Quando você está lá dentro, você é meu irmão amado, minha irmã querida, meu irmão em nome de Jesus, sai da denominação, nem te cumprimentam mais. Encontra com você na rua, não te cumprimenta mais. Você deixou de ser um irmão querido. Agora, Jesus está falando, se você cumprimentar só os que te cumprimentam, e aí nós temos um outro problema. Eu já vi isso demais na igreja. Crente que não fuma, crente que não bebe, a saia lá no meio da canela, o cabelão lá embaixo. Uai, você foi lá na igreja e não cumprimentou a irmã, não? Eu não me cumprimentou. É isso que está escrito. Olha lá. Se você saudar só os vossos irmãos, que bem fazei? Não faz também os gentis? Eu não, se me cumprimentar, eu cumprimento. Se não cumprimentar, eu não cumprimento. Onde está escrito isso? Falo com vocês que ninguém ensina evangelho? Bora! Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Aí eu já falei para vocês, não tem condições de ninguém ser perfeito. Mas a palavra perfeito, tanto do grego que foi escrito no Novo Testamento, como do hebraico que foi escrito no Antigo, perfeito quer dizer maduro. Seja maduro. Não interessa se você tem 20, 30, 40 anos de crente. Se você não ama o que te odeia, não ora pelo que te persegue, pelo que te odeia, você não é maduro, você não é perfeito. Nem filho de Deus você é. Espera aí, calma. E as pessoas pregam isso aí. Isso não escraviza? Fala a verdade. Não escraviza? Quando começa a ensinar essas coisas, já não sente escravizado? Essa irmã, uma delas que eu estava conversando com ela, ela chorou, pastor, eu morro de medo de ir para o inferno, porque eu não consigo amar os meus inimigos. Eu não consigo amar, pastor. E desesperada, eu estou a vida inteira na igreja, se eu morrer ou Jesus voltar, eu vou para o inferno. É disso que eu estou falando. Pastor, mas o texto está aí, ela está certa. Calma, calma. Vamos para o próximo texto. Esse aqui, ó, esse texto é o que fez a pastora Cléudia chorar, uns 4 anos atrás. Mas chorou bonito, uns 2, 3 dias. Chorou. Por causa desse texto aqui. Mateus 5, agora 23. Voltei alguns versículos. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Antes de falar do amor, eu vou fazer uma janelinha aqui no texto. Gente, responde para mim aqui, responde para mim. Olha o texto. Se quando você for ofertar e lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa primeiro a sua oferta no altar. Vai lá e se conserta com o seu irmão. Então vai, volta e faz a sua oferta. Se você não fizer isso, olha aqui, ó. Olha aqui.
entra em acordo sem demora com seu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que o adversário não entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhidos à prisão. Rapidamente aqui, me ajude. Quem é o juiz? Quem é o juiz, gente? Deus, correto. E quem seria aqui o oficial de justiça que toma conta da prisão? Essa prisão fala de quê? Se o juiz é Deus, aonde que é a prisão? Inferno. E quem é o oficial de justiça que toma conta da prisão? Satanás. Beleza. Só para você ver como é que te ensina tudo errado. Então, Pablo, se você lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você e não se consertar com ele, ele vai te entregar ao juiz, o juiz é o oficial de justiça, e o oficial de justiça vai te colocar na prisão. Todo mundo concorda que o juiz é Deus? O oficial de justiça é o diabo? E a prisão é o inferno? Perguntinha, uma janelinha aqui, não estou falando de perdão não, só para você ver que você aprendeu tudo errado. Alguém sai do inferno? Sim ou não? Mas vem cá, responda para mim, quem é o juiz? E o oficial de justiça? Quem é? Quem é? Fala, gente, vocês falaram agora. Satanás. E a prisão? Tá vendo que sai da prisão? Tá vendo que tem gente que sai do inferno? Eu falo que vocês não querem aprender Bíblia, ué. Uai, pastor, sai do inferno? Porque o inferno não é o que você aprendeu. Não é o que a religião católica e evangélica ensina. Mas o tema de hoje não é esse, não. Vocês não querem participar dos bate-papos na quarta-feira, aí vocês não aprendem. Não querem entrar num curso de teologia, nosso aqui. Tem o grupo Pastor Responde. Alguém faz uma pergunta, você manda uns 4 áudios de 1 minuto e meio, o cara já sai, que está chegando muito conteúdo, ele sai do grupo. Isso é assunto para outro momento. Sai sim. Existem 3 tipos de inferno, e dos 3 infernos se sai deles. Olha aí. Então você reveja o seu conceito. Que o juiz é Deus, e que o oficial de justiça é o inferno, e a prisão é o oficial de justiça é o diabo, e o inferno é a prisão. Que você sempre, qualquer pastor que você perguntar, qualquer pregador, ele vai falar isso. O juiz é Deus, o oficial de justiça é o Satã, e a prisão é o inferno. Só que quando o cara pagar o último centavo, ele sai da prisão. Ih, rapaz. Não vou falar disso hoje. Bora? E aí? Por que esse texto fez a pastora chorar? Eu já vou começar a explicar para você por que o amor e o perdão que é uma prisão, é uma cadeia. Por quê? Ô Cida, o que nós aprendemos? Nós aprendemos. Você está no louvor e uma integrante do louvor teve uma briga feia com você. Ela está errada, te humilhou todinha na frente de todo mundo. Ela está errada, você está certa. O que seu pastor falava com você? Você tem que ir lá e pedir perdão. Não é isso? Olha que maldade, gente. Eu estou certo. O outro me xingou todo, me humilhou todo. Isso é nobre. Se o outro me ofendeu, se eu estou certo e quiser ir lá pedir perdão, é nobre. Isso é bonito. Maravilhoso. Mas não ensina para a pessoa fazer isso, porque não é isso que o texto está dizendo. Querido, eu já estou sofrendo. Eu fui humilhado publicamente. Eu fui humilhado na frente dos outros, mesmo eu estando certo. Eu estou arrasado, ferido, machucado. E eu ainda tenho que me humilhar na frente da outra pessoa. E já viu quando você faz isso aí que a pessoa te humilha mais ainda? Fizeram isso com a pastora a vida inteira, ela estava certa. Então a liderança dela fazia ela, mesmo estando certa, ir lá pedir perdão. Ela procurava e pedia perdão, e as pessoas falavam assim: eu não preciso de perdão de cachorro, não. Falava assim com ela. Imagina, gente.
eu estou certo, ainda tenho que me humilhar. O evangelho não faz isso com ninguém, não. Isso é um perdão que aprisiona as pessoas. Vamos entender o que o texto está dizendo? Ô Cida, vamos voltar aqui, ó. Falar outro caso. Eu fui na sua casa te visitar. Estou lá, eu visitando você, está seu marido, seus filhos lá. De repente o seu marido foi ao banheiro, você fala assim, eu vou fazer um cafezinho para nós. Mineiro é assim, não é? E está a mesa de centro, no centro da sala. Uma nota de 200. Debaixo de um enfeite. Eu vi ali o pedacinho da nota de 200. Quando o marido dela foi ao banheiro, e ela foi fazer o cafezinho, eu peguei a nota e coloquei no bolso. Aí eu estou aqui, eu vou ofertar o meu louvor, minha adoração, eu vou ofertar o evangelismo, eu vou ofertar uma visita que eu vou fazer no hospital, qualquer oferta, não é só dinheiro não. Aí eu lembrar que alguém tem alguma coisa contra mim. A Cida tem algo contra mim, porque é só eu, diferente, que entrei na casa dela. Ela sabe que quem pegou os R$200 foi eu, entendeu? Então eu tenho que deixar a oferta de lado e ir lá me consertar. Falei, Cida, eu vim aqui na sua casa, peguei R$200, o Espírito Santo me incomodou, eu te peço perdão, e está aqui, seus R$200. Entendeu? Eu tenho que me consertar quando eu estou errado. Olha o texto, gente. Como, Cida, que você está certa? E se você não pedir perdão, vão te entregar o juiz ao diabo, o diabo te colocar na prisão, mesmo você estando certa. Tem lógica isso? Gente, o dia que eu preguei isso pela primeira vez, a pastora saiu chorando da igreja. E foi para casa chorando e ficou uns 2. Quantas vezes ela estando certa e foi humilhada pelas pessoas? O pai dela fazia ela pedir perdão estando certa. E a liderança da igreja fazia ela pedir perdão. A pessoa está doente, gente. Ela está machucada. Ela está ferida. E você faz ela ainda humilhar na frente dos outros e pedir perdão mesmo estando certo. Isso não é desumano, irmão? Esse é um dos tipos do perdão que eu estou te falando que escraviza as pessoas. Faz sentido isso para você? Tem alguma lógica isso? Então estou te falando do perdão que escraviza. Entendeu? Ah, é lógico, mas você acredita que o dia que eu preguei isso, algumas pessoas saíram da igreja? Não, esse pastor está errado. A gente estando certo ou estando errado é obrigação do cristão ir pedir perdão. Falei, você pode fazer isso. É nobre, é maravilhoso, mas não é isso que está escrito no texto. Se você quiser fazer, tudo bem. O problema é quando a pessoa não quer e você obriga falando que ela tem que fazer, senão ela vai para o inferno. A mulher chorando, desesperada. O que foi? Eu vou perder minha salvação, tem mais de 40 anos que eu sou crente. Eu vou para o inferno. Falei, porque o pastor falou, eu estou certa, não estou, tá? O pastor falou que eu tenho que ir lá pedir perdão, mas eu não consigo pedir perdão. Eu falei, irmã, você não vai para o inferno, não? Para pensar o desespero. Entendeu isso, Elis? Você está certa. E o pastor diz que você tem que se humilhar. E para quem tem um temperamento sanguíneo, isso é de boa. O cara vai falar assim, me perdoa aí e tal. Eu fiz, beleza. Mas se você falar com um colérico, o melancólico, nem estando errado, ele já tem dificuldade de pedir desculpa. O melancólico, o colérico. Se ele estiver errado, ele tem dificuldade, imagina tanto certo. Entendeu? O colérico e o melancólico têm dificuldade de perdoar e são vingativos. O sujeito está certo, você faz é pedir perdão. Querido, isso dá um problema cardíaco na pessoa, problema sério de coração. E ela estava lá, nem do problema é com medo de ir para o inferno. Não, pastor, eu estou orando. Olha para você ver, gente, eu estou falando com você de um amor e um perdão que escraviza. Aí falou assim comigo, Paulo César, eu estou orando, eu estou jejuando, pedindo a Deus para me dar coragem de ir lá pedir perdão, mas eu não consigo. Eu não consigo, pastor. Eu já pensei em sair da igreja e ir para outra, aí o pastor falou que o capeta vai atrás de mim onde eu estiver. Porque eu não pedi. Você está certa, Cida. Você foi humilhada. Estando certa, o capeta vai atrás de você porque você não pediu perdão, mesmo estando certo.
Nossa, Deus do céu. Entendeu? Isso é o perdão que escraviza. Daqui a pouco eu falo do amor que escraviza. É nobre, irmão. Quantas vezes eu já fiz isso? Eu estando certo, eu vou lá e peço perdão. Vou lá e faço. Para mim não tem o menor problema. Vamos ler daqui a pouco Romanos 12. Quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu não tenho o menor problema com isso. Mas tem gente que não consegue. Nem todo mundo é igual. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Para de querer colocar todo mundo como se fosse em produção em série. Nós que estamos aqui em Minas Gerais, nós temos aqui a fábrica da Fiat. Então, nós estamos agora com um Fiat Cronos. O que vai produzir agora? A porta dianteira esquerda do Cronos. Aí coloca lá a produção, sai 5.000 portas, tudo igualzinha. Qualquer uma que você bater, se você pegar, você vai lá de olho fechado no estoque, pega uma, ela vai servir. Porque é uma produção. Eles querem fazer isso com crente. Produção e série, todo mundo comportado do mesmo jeito. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Se você pegar 3 panelas com água, colocar as 3 panelas no fogo. Numa você põe um ovo, na outra você põe a cenoura, na outra você põe pó de café. Os 3 coisas foram submetidos a um mesmo processo. Que processo? Água fervendo a 100 graus. O ovo era mole, ficou duro, cozinhou. A cenoura era dura, ficou mole. A outra pegou o aroma e o gosto do café. O processo é o mesmo. Diante dos processos, cada um reage diferente. Entendeu? Então você quer pegar uma pessoa que é colérica e melancólica e fazer ela pedir perdão estando ela certa. Ela morre, mas não pede. A pessoa chora com medo de ir para o inferno. Aí é que está o problema. Olha para você ver, porque ela é melancólica. Chorando, desesperada de medo de ir para o inferno. Irmã, se tivesse certo, assim, irmã, você não quer ir para o inferno, não? Então vai lá e pede perdão. Hein? Mas não consegue. Vai para o inferno, mas não consegue pedir. Entendeu? Mas não é isso que o texto está dizendo. Está vendo um tipo de perdão que te escraviza? Espera aí que vamos mais. Agora vamos continuar aqui. Vamos lá. Romanos 12. Os crentes já tomou bomba nessa matéria. Os evangélicos. Bora. Não torneis a ninguém mal por mal. Alguém te fez o mal. Você vai tornar o mal para ele? A ninguém. A ninguém. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu faço isso aí. Mesmo eu estando certo, eu vou lá e peço perdão. Tem o menor problema. Tem o menor problema. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Ih, rapaz. Mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei cada um, diz o Senhor. Você conhece aquelas pessoas assim? Quem conhece de construção, você pega uma brita zero, aquela brita pequenininha, e joga na pessoa. Ele quer jogar em você um tijolo de 12 furos para descontar uma brita zero que você jogou nele. Aqui não tem isso não. É lá no Japão tem gente assim. Aqui não tem não. Então eu não sei porque eu tinha que estar pregando isso é lá no Japão. Jogou uma brita zero nele. Ah, miserável, excomungado. Pega um tijolo de 12 furos e joga em você. Por que você vê? Porque você me jogou uma brita. Não tem? Olha lá. Se Deus achar que a pessoa merece ser punida, é Ele que vai punir, irmão. Mas você sabe por que ele vai para o céu? O Paulo César. Se julgar uma brita zero nele, ele joga um tijolo de 12 furos, mas ele não fuma, ele não bebe, ele não adultera, ele não prostitui, está no céu, aí. Pecado é só sexual. Se ele não estiver cometendo pecado sexual, ele está salvo. Isso aí não é pecado, não. Eu não sei porque que Deus não arrancaram Romanos 12 da Bíblia desses crentes. Tinha que arrancar Romanos 12 da Bíblia. Vamos continuar?
A vingança não pertence a você não, rapaz. Pertence ao Senhor. Ah, mas eu não aceito isso não. Eu sou crente, eu sou bobo, mas não sou bicho de goiaba. Não tem um ditado assim no interior de Minas? Não tem? Continuando. Ih, rapaz. Agora a galinha vai ciscar para frente. Presta atenção. Pelo contrário, se o teu o quê? Se o teu o quê? Fala, gente, forte, fala pela boca. Se o teu, para a galera de casa escutar, se o teu tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E agora? Como é que nós vamos fazer, meu querido, minha querida? Como que a gente vai fazer? Vamos entender? Você já entendeu sobre o perdão que escraviza. Agora você vai entender sobre o amor também que escraviza. Falar mais uma vez dos dois aí. Os dois. Temos que amar uns aos outros. Sim. Não tem como escapar disso. Temos que ter amor intenso. Temos que amar o inimigo. Mas olhe para mim aqui. Outra coisa que fez essas pessoas chorarem essa semana. Irmão, olhe para mim. Amor não é sentimento. Amor e perdão não é sentimento. A pessoa acha que você tem que sentir para amar. A pessoa acha que tem que sentir para perdoar. Mano, deixa eu te falar uma coisa aqui, cara. Eu posso detestar você. Eu não vou, eu te detesto. Eu não aguento nem ouvir o seu nome. Mas eu tenho que te amar. Como assim? Porque amor e perdão é atitude, não é sentimento. Isso é que escraviza os crentes. A hora que você entender que o amor, então eu não vou com a cara do humano e o humano não vai com a minha cara. Entendeu? Mas ele ficou doente, caiu na cama, eu fiquei sabendo que ele está doente, precisa de um prato de comida, eu vou lá levar um prato de comida na casa dele, mesmo que eu não vá com a cara dele. Isso é amor ao próximo, não é sentimento. Eu não tenho que gostar da pessoa, entendeu isso? Acabou que nós falamos sobre isso na sua casa lá, né, Paulo César, na quinta-feira. Por que eu falei? Exatamente o que eu falei essa semana, atendendo umas pessoas, as pessoas desesperadas por causa do amor, e eu dei a palavra lá sobre o amor. Entendeu isso? Você quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo para você. Gente, aonde Jesus estava, milhares de pessoas seguiam a Jesus. Ele tinha os seus seguidores. Milhares. Desses milhares, ele separou 12. Dos 12, ele separou 3, que eram mais chegados. Pedro, Tiago e João. Dos 3, ele separou um, que era o João, que chegava a deitar no peito dele. E como é que ele tratava os escribas e os fariseus? Raça de víbora. É assim que ele tratava. Ele não gostava deles, não. Quem mais falou do inferno na Bíblia e do diabo foi Jesus. Quem mais falou de condenação na Bíblia foi Jesus. Mas para os religiosos, para os escribas e fariseus, ele não gostava. Se você lê o Evangelho de João, do capítulo 6 ao capítulo 8, você acha que foi uma conversa legal, uma conversa maneira entre Jesus e os religiosos da época? Preste atenção no que aconteceu, olhe para mim aqui. Jesus estava do lado de cá, dando ensinamento, lá na montanha. Aí o ensinamento dele foi estendendo. No momento ele falou assim, que essa é uma coisa que eu vou passar a fazer, eu sou discípulo de Jesus. Sabe como é que acontecia? Quem pregava, quem ensinava ficava sentado e quem aprendia ficava em pé. Era assim. Eu vou passar a fazer isso. Quem prega, quem ensina fica sentado. E quem ouve fica em pé. Quando ele estava ali ensinando, ele falou assim, manda todo mundo sentar na relva. Porque foi estendendo o ensinamento, estendendo. Entendeu? Ele falou, manda todo mundo sentar. Tem alguma coisa para comer? Você fala assim, tem um menino ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Falou, senta todo mundo aí.
e começou a multiplicar o pão. Aí quando comeu todo mundo, a Bíblia diz que era 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Se você vê que naquela época as pessoas tinham 10, 12, 15 filhos, vamos pegar uma média de 3 filhos por casal. Tinha uma multidão de 20 a 25 mil pessoas ali. Aí Jesus despediu os discípulos, eles entraram no barco e atravessaram o mar de Genezaré, para o outro lado. E Jesus ficou ali curando e libertando. Esse, querido, deu 8 horas. Nessas 8 horas, uma tempestade pegou os discípulos no meio. E eles ficaram lutando de 6 a 8 horas com a tempestade. Jesus já tinha curado e ele foi andando em cima do mar e o povo deu a volta. Como é que quando Jesus chegou lá, aquela multidão já estava lá? Porque essa luta durou entre 6 e 8 horas. Quando Jesus chegou lá, ele falou assim, cambada. 8 horas depois, você já está todo mundo aí, vocês estão atrás de mim? Porque eu curei, eu libertei, dei comida para vocês, pão e peixe, né? Meu corpo é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida, e começa a discussão. Aí foi todo mundo embora. E ele falou assim, vocês querem ir embora também? Que o discurso é duro. Pedro falou assim, para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Aí ficaram os religiosos, aí começa a discussão. Você está achando que você é maior do que o nosso pai Moisés? Moisés nos deu o pão. Ele falou assim, eu é que sou o pão vivo que desceu do céu. Você comer desse pão aí, você volta a ter fome, mas comer do pão que é a minha carne, esse você não tem fome mais. Porque Moisés, isso, Moisés aqui, querido, eu sou o pão vivo. Começou a discussão. Aí foi o capítulo 6, o capítulo 7, o capítulo 8. Mano, a conversa foi assim de Jesus com ele. Olha assim, João 8, 44. Vocês querem saber de uma? Vocês são filho do diabo, rapaz. Vocês é filho do diabo. E quer fazer a vontade dele desde o princípio. Porque ele é que é mentiroso e pai da mentira. Foi discussão. O pau quebrou. Lê lá, João 6, 7, 8. Você vai lendo, você está achando que Jesus fala assim, vocês, queridinhos, sabe, religiosozinhos, escribazinhos, fariseuzinhos, vocês são filhos do diabinho, porque vocês falam mentirinhazinha. Não, foi discussão mesmo, o pau quebrou. Entendeu? Sabe por quê? Porque Jesus não gostava deles. Entendeu isso? Daqueles milhares, ele separou 12. Dos 12, 3. Dos 3, ele separou. É comum você ter afinidade com uma pessoa e não ter com outra. Isso é normal. Não tem problema nenhum. E sempre chamou eles de raça de víbora, de cães gulosos, de lobo com pele de cordeiro. Essa era a conversa de Jesus com ele. Ele não gostava. Mas eles que crucificaram Jesus. Olha o que é amor ao próximo. Jesus gostava deles? Não. Mas quando chegou lá na cruz, ele falou assim, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Entendeu? E foi essa palavra que salvou aquele ladrão da cruz. Foi essa palavra. Ele falou assim, gente, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem não. Lembra-te de mim. Você entendeu? O amor, gente, o perdão, eu não tenho que gostar da outra pessoa. Está entendendo isso? Eu não tenho que gostar. E outra, eu não tenho que conviver. Viu, Juliana? Bateu do lado, oferece o outro. Mas toda hora que eu chego perto de você, você enfia a mão na minha cara, o que eu vou fazer perto de você? Eu sou algum burro, estúpido? Eu não tenho que conviver. O meu marido me traiu, eu tenho que perdoar? Tenho. Tem sim. Mas eu tenho que conviver com ele? Não. De jeito nenhum. Entendeu? Esse é o amor verdadeiro que não escraviza. Se você quiser conviver com ele, beleza, é nobre. Mas se não, você não tem. Entendeu? A pessoa me detesta, me detesta, me detesta, me detesta. Por que eu vou ficar lá? Para que eu vou ficar, como diz o outro, lambendo essa pessoa? Está entendendo isso, querido? Desde o começo eu estou falando que você tem que amar o próximo. Que a Bíblia exige isso, Jesus exigiu, os apóstolos exigiram. Amor não quer dizer que você tem que gostar da pessoa. Amor não quer dizer que você tem que conviver com a pessoa, entendeu?
E Jesus ensinou isso mais. Jesus ensinou isso mais. Esses mesmos religiosos, escribas e fariseus, sempre querendo experimentar Jesus. Jesus estava ali, uma grande multidão em volta dele. Uma grande multidão. Mestre, está o texto lá, para pôr Jesus à prova, para experimentar Jesus. Você que está em casa, querido, preste atenção no áudio. Eu estou vendo que a câmera está travando muito, mas preste atenção aí no áudio, tá? Então, perguntaram para Jesus: mestre, o que temos que fazer para herdar a vida eterna? Eles eram mestres da lei, conheciam ali os 613 mandamentos. E Jesus respondeu com outra pergunta. O judeu sempre faz isso. Você faz uma pergunta para o judeu, ele responde com outra pergunta. Um dia desse eu estava conversando com um rabino. Aí eu perguntei para ele. Falei assim, por que vocês judeus sempre respondem uma pergunta com outra pergunta? Ele falou assim para mim, que mal há nisso? Me respondeu com outra pergunta. Sempre responde, mestre, o que temos que fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Como que você interpreta a lei? Aí ele falou assim, amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou assim, muito bem, faze isso e viverás. Se você fizer isso, você vai ter a vida eterna. E aí eles não satisfeitos, né, querendo ainda experimentar Jesus, não satisfeito, né? A câmera parou de vez agora. Aí não satisfeito falou assim, quem é o meu próximo? Jesus falou assim, descia certo homem de Jerusalém, de Jericó para Jerusalém. Aí ele caiu na mão dos ladrões, caiu na mão dos salteadores. E aí passou um levita e passou de largo. Passou um sacerdote, também passou de largo. Aí veio um samaritano. Quando o samaritano viu aquilo, ele parou, cuidou das feridas com o azeite, curou as feridas com o vinagre, colocou o homem em cima do seu cavalo, levou para uma hospedaria, passou a noite lá com ele. De manhã ele falou assim, toma aqui um dinheiro, eu vou continuar a minha viagem. Quando eu voltar, se ele gastar mais do que isso que eu te paguei, eu te pago mais. E Jesus pergunta assim, quem que você acha que foi o próximo dele? Aí para não dar o braço a torcer, sabe por quê? Porque os judeus não combinavam com o samaritano, e o samaritano não combinava com o judeu. Aí eles falam assim, aquele que usou de misericórdia, Jesus falou assim, então vai e faça o mesmo. Vai e faça o mesmo. Olhe para mim, irmão. Levita ligado ao templo. Sacerdote ligado ao templo. E passou de largo. E Jesus deu um ensinamento. Quem socorreu aquele homem? Judeu não combinava com samaritano. Samaritano não combinava com judeu. Mas quem socorreu? Um samaritano. Você entendeu? Pergunta ao samaritano se ele morria de amor pelo judeu. Inclusive um judeu que ele não conhecia. Mas exatamente o que acontece hoje. Os religiosos passam de largo. Religioso não quer nem conversa e passa de largo. Às vezes quem ajuda a gente é aqueles que não conhecem o evangelho e não tem compromisso com o evangelho. Entendeu, querido? O amor que não escraviza. Você está entendendo isso aí? Você tem que amar ao próximo? Tem. Você tem que perdoar? Tem. Mas eu tenho que gostar da pessoa? Não. Eu tenho que conviver com a pessoa? Também não. Eu posso detestar a pessoa? Pode. Mas se ele precisar de mim, estou ali para servir. Isso é o amor e o perdão. Entendeu? E Deuteronômio falava isso, Paulinha. Se você estiver andando e viu um jumento do seu inimigo cair numa vala, tira o jumento, vai lá e bate na porta do seu inimigo. Ele vai falar assim, o que você quer aqui? Falar, porque o seu jumento tinha caído na vala, aí eu salvei o seu jumento, toma aqui o seu jumento. Ele vai falar assim, muito obrigado, Deus abençoa. Mas você é inimigo dele, ele é seu inimigo. Entendeu? O que Deuteronômio chama de amor ao próximo? Esse é o amor e o perdão que não escravizam. Eu vou amar, eu vou perdoar, mas eu não sou obrigado a gostar. Se você conseguir gostar da pessoa, melhor ainda. Aí é mais nobre. Olha o que Paulo está falando. Como ele é seu inimigo, se ele tiver fome, dá ele de comer.
Se ele tiver sede, dá ele de beber. Fazendo assim, você vai fazer a cabeça dele pegar fogo. Não, eu só quero um mal do humano, mas eu estou aqui em dificuldade, quem veio me ajudar foi o humano. Isso aí pode inverter a situação de ódio, entendeu? Quem me ajudou foi quem me odiava. Era isso que Jesus estava ensinando. Então, querido, amor ao próximo é o maior mandamento, ou seja, o único mandamento da nova aliança. Se eu não amo ao próximo, eu não posso dizer que eu nasci de Deus. Eu não posso dizer que eu conheço a Deus, se eu não nasci de novo. Se eu não amo ao próximo. E ainda em 1 João 4, verso 20, ele completa. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Se você disser que ama a Deus, que não vê, mas você não ama o próximo que você vê, é mentira. Você não ama a Deus. Sabe por quê, irmão? Já que amor e perdão são atitudes e não sentimentos, amor e perdão são atitudes e não sentimentos, você acha que Deus precisa de alguma atitude da gente? Deus precisa? Ele precisa de qualquer coisa que eu vier a fazer? Não precisa. Entenda isso aqui, olhe para mim que essa agora eu vou terminar a palavra agora com isso aqui, é o mais importante. Deus escolheu ser amado no próximo. Só tem uma maneira de eu amar a Deus, amando ao próximo. Ele não vai descer aqui para você ter atitude com ele, porque não tem nada que eu venha fazer que Deus precise. Ele não precisa de nada que eu venha fazer. Absolutamente nada. Então, como que eu amo ao próximo? Como é que eu amo a Deus? Amando ao próximo. Deus escolheu ser amado no próximo. Entendeu? Quer ver uma coisa? Fizeram uma campanha pró-Bolsonaro e contra Lula de uma tal maneira. Eu queria saber, você aí, ó, que não bebe, que não fuma, que não adultera, que não prostitui, se você souber que o Lula está precisando de uma doação de rim e seu rim é compatível com ele, se você doa um rim para o Lula, o crente. Mas você não bebe, você não fuma, você não adultera, não prostitui, você vai para o céu, né? Gente, se não for a misericórdia de Deus, ninguém é salvo. E o problema é que nós cantamos hoje no louvor: seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, mas você não acredita na misericórdia. Você sabe o que é misericórdia? É dar a uma pessoa o contrário do que ela merece. Isso que é misericórdia. Agora, também tem o outro lado, os crentes que falaram mal do Bolsonaro. Aí tem os crentes lulistas. Agora estão descobrindo um monte de roubo do Bolsonaro também. E se o Bolsonaro é que precisar de um rim seu? E você é Lula? Você não fuma, né? Já está no céu, né? Não é isso? Não bebe, você não adultera, você não prostitui. Amor é atitude. Eu não gosto de nenhum dos dois. Tomara que nenhum dos dois não precise, porque eu só tenho dois, se eu dar um para um, outro para o outro, como é que eu faço? Eu só tenho dois. Está entendendo isso aí? Esse amor não escraviza, querido. Ame. Ou seja, tenha atitudes com a pessoa. Mas você não é obrigado a conviver, você não é obrigado a gostar. Entendeu? Atitudes de benevolência para com todos. Principalmente. E Jesus eu esqueci de colocar aqui. Não, eu coloquei. Se você ama só quem te ama, que bem que você está fazendo? Os fariseus também fazem isso. Os ímpios também fazem isso. Você amar só os que te amam? Irmão, não quer sentar nem perto. Nossa, eu não vou com a cara daquela irmã. A irmã senta do lado de cá, vai sentar lá do outro lado. Mas na hora que canta, chega a chorar. Assim, eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Para onde? Para onde você vai subir?
Aprendi, como é que é? Amar ao próximo também. Perdoar aquele que me ofendeu. Aqui, ó. Vamos. E se um macumbeiro estiver do seu lado, vira pro seu irmão e canta assim, ó. Deus ama você. Fala com o macumbeiro. E eu amo também. Hein? Do lado de cá está o homossexual. Do lado de cá um macumbeiro, do lado de cá um gaysão. Aí você fala assim, vira pro irmão que está do seu lado. Fala assim, Deus ama você, eu amo também. Ele vai ficar espírito de oração. Ele entra em espírito de oração. O macumbeiro do lado de cá, o gay do lado de cá. Ué, irmã, você não abraçou? Não, eu estava em espírito de oração. Espírito de porco que você estava. Amém, irmão? Esse é o amor e o perdão que não escraviza. Ame, perdoe. Você não precisa conviver. E se você estiver certo, não é você que tem que pedir perdão. Se você fizer, é nobre. Se você não fizer, você não vai para o inferno por causa disso, não. Amém, irmão? Esse é o nosso culto ágape, para você aprender sobre o amor. A única mensagem que ficou na Bíblia inteira é o amor. Graças a Deus que nós abrimos a mente todo segundo domingo. Pelo menos nós vamos pregar sobre o amor. É a única mensagem que ficou na Bíblia. Olha aqui, se o pessoal fizesse o que Jesus ensinou, se amasse ao próximo, ia ter alguém esperando na fila de hospital para ser atendido, enquanto os médicos estão dormindo lá dentro? Se alguém amasse ao próximo, ia ter traficante, ia ter roubo, ia ter adultério, ia ter prostituição, ia ter político corrupto, ia ter traficante. Se amasse ao próximo, ia ter discriminação. Se amasse ao próximo, ia ter isso. Um dos meus filhos hoje discutindo comigo à tarde sobre que faculdade ele ia fazer. Apesar de ser meu filho, ele puxou a cor da mãe dele. Você vai ao médico e ao dentista todo mês. Você já viu algum médico, algum dentista preto? Esse é o Brasil. Conhece algum? Não merece entrar na faculdade de odontologia e de medicina, né? Deus ama você, eu amo. Ai, Deus, me dá paciência. Me dê paciência. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. E como dizem os pentecostais, que o Espírito Santo fale melhor em vossos corações. Amém? Em nome de Jesus. Até